Bom, meus irmãos, não foi anunciado, então aproveito a oportunidade para anunciar. Está aqui conosco Gutierrez Fernandes, autor dos livros da casa. Já tem um livro para sair do forno agora, O Espírito e a Palavra. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe muito nessa manhã, meu irmão. Bom, como já foi colocado, estamos dando sequência aos temas da pregação baseados no livro Golias Deve Cair. O tema de hoje é sobre o medo. O medo é algo tão comum a cada um de nós e, em certa medida, ele é necessário. Mas, a partir de uma outra medida, ele passa a ser um entrave nas nossas vidas. E é sobre isso que vamos conversar nessa manhã, como devemos e podemos vencer o medo. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. Não por coincidência, o mesmo texto que o Alexandre leu na semana passada, já que é uma sequência das mesmas ideias. A palavra de Deus nos diz: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Além, da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era com eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhi entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis vossos servos sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Bom, não pretendo entrar em detalhes aqui sobre as características militares acerca desse conflito, que foram muito bem explanadas pelo Alexandre na semana passada. Basta apenas colocar algumas coisas. A civilização filisteia era muito mais sofisticada do que a civilização judaica. Eles já estavam na idade do ferro, enquanto os hebreus ainda estavam na idade do bronze. O ferro é um elemento muito mais resistente do que o bronze. Então, isso é uma vantagem tecnológica no combate. É como se um usasse canhão e outro usasse míssil, hoje em dia. Além disso, eles estavam muito mais bem organizados em suas cidades muradas, tinham costume de sair a batalhas, era um povo que veio do mar, muito provavelmente das ilhas gregas de Creta. Então, era uma civilização mais sofisticada, mais forte, mais avançada. Então, o povo de Israel tinha motivo para temer essa presença inimiga ao seu lado. Isso sempre foi assim. Tanto que lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, eles evitaram o caminho do mar, que era o caminho dos filisteus, e foram por baixo pelo Mar Vermelho. Porque já haviam pontas de guarda, já haviam cidadelas, já haviam estações de guarda dos filisteus pelo caminho. E já eram temidos já naquela época, muito antes desse texto aqui. Então, havia motivo para se temer o povo filisteu como um todo. Além disso, havia Golias, um soldado experimentado, um pouco mais alto que eu, como vocês percebem, e que fez esse desafio
E aqui fala que não apenas o povo, mas o próprio rei temeram muito. E aí vem a questão do medo. O que é medo? Quando pegamos essas palavras assim, é sempre bom consultar o bom e velho dicionário. Segundo o dicionário, na psicologia, o medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. A pessoa se sente ameaçada. Isso gera medo. A consciência de um perigo iminente, real ou imaginário, faz a pessoa sentir medo. A outra definição é temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Por exemplo, medo de tomar injeção. Volta e meia a gente vê vídeos de pessoas, inclusive adultos, chorando de medo por causa de uma injeção. Porque não é algo racional, não é algo que se explica normalmente. É um medo inconsciente. Daí surgem também as fobias, que são os medos completamente racionais. Tem pessoas que, devido a traumas da infância, têm medo de inseto, têm medo de escuro, têm medo de lugares fechados e por aí vai. O medo, portanto, é uma reação natural, presente não apenas em nós, seres humanos, como também nos animais. É normal vermos animais sentindo medo de um outro animal, de uma ameaça maior. Tanto que daí vem a expressão do cachorro com o rabo entre as pernas. Aquilo é uma clara demonstração de medo do animal, porque sabe que diante deles tem alguém que tem condições de lhe ferir ou de lhe fazer perder a vida. Só tem medo quem tem algo muito precioso a perder. E isso é algo importante para a gente entender. O medo é a consciência, por motivos válidos ou não válidos, reais ou imaginários, de que podemos perder algo muito precioso. Esse algo muito precioso pode ser a nossa própria vida, pode ser a nossa subsistência, pode ser um ente querido, e o medo começa a aflorar em nós. Quando nós nos vemos em situações de risco, nós sentimos medo. Quem já andou de carona com César Moisés sabe o que eu quero dizer com isso. Mas, agora falando sério, quem vive em áreas de risco sabe o que eu quero dizer com isso. Hoje em dia, quase que o Rio de Janeiro inteiro é uma área de risco. Quem está com uma pessoa que ama muito numa situação perigosa, num leito de enfermidade, sabe o que eu quero dizer com isso. O medo, ele pode ser muito bem fundamentado e ter razões bem concretas para existir. Mas o medo, sob circunstâncias normais, ele é bom, porque ele permite que a gente valorize a nossa vida. O medo é a consciência de um perigo real, por exemplo. Você tendo essa consciência, você pode se precaver. Você pode praticar uma direção defensiva no trânsito. Se você trabalha em uma profissão que tem risco, você vai tomar todos os cuidados possíveis, usando todos os equipamentos de EPI necessários para aquela profissão, para que não haja dano, para que não haja risco. Por exemplo, pessoas que trabalham trocando lâmpadas na rua, sobem em gruas extremamente altas, mas estão presos por cinto, usam capacete, usam luvas especiais para não tomarem choque, porque existe o risco real de um acidente fatal. Então, a consciência do risco leva à precaução. Isso é bom. Todos nós devemos agir dessa forma, nos precaver contra riscos. E isso garante a nossa vida, a nossa existência e também das pessoas que estão à nossa volta. As mães, especialmente as mães de primeira viagem, têm muito medo dos seus filhinhos contraírem alguma doença. Se não tomar cuidado, vai encapotar a criança inteira para não pegar um gripe, uma friagem, nada. Já no terceiro filho, já deixa ele pendurar no luxo e diz, desce daí, se cair, se quebrar todo, não vou te levar no hospital não. Porque já relaxou.
já sabe que não é tão radical assim. Mas o medo, ele vem da sensação de um perigo real, mas também existe o medo pelo desconhecido. Aquilo que você não conhece, você teme. E nós, seres humanos, pessoas finitas, limitadas, não conhecemos o porvir. Então nós temos medo do porvir. Temos medo, por exemplo, de um dia perder o emprego. E como vamos sustentar nossas famílias? Nós temos medo daquilo que não conhecemos. Nós temos medo daquilo que não sabemos o que vai acontecer. Isso é algo completamente natural e compreensível. O que não pode acontecer é nos permitirmos sermos dominados pelo medo. Porque quando isso acontece, a vida para, a vida trava. E outra coisa que é muito importante a gente entender, tudo que eu falei até agora é no âmbito da esfera natural. Mas nós não somos mais homens e mulheres naturais. Nós somos homens e mulheres espirituais. Nós vivemos em uma outra dimensão. Nós temos a plena consciência de que existe um Deus todo-poderoso, protetor, salvador, galardoador daqueles que o buscam e que ele se manifesta sobrenaturalmente na nossa vida. Tendo consciência disso, nós temos como administrar o medo, desde que essa consciência de fato exista. Porque nós acabamos de ler aqui um texto do povo de Israel com medo. Eles sabiam que Deus existe, sabiam que tinham atravessado o Mar Vermelho por causa de Deus, sabiam que tinham conquistado boa parte de Canaã pela mão de Deus, mas agora estavam diante de um exército inimigo e todo esse conhecimento teórico não serviu de nada. Sentiram muito medo. Sentiram tanto medo que passaram 40 dias ouvindo o gigante Golias zombar de Deus, zombar deles, blasfemar contra Deus e não fizeram nada. Porque o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento meramente intelectual. Não basta que eu saiba que Deus existe. É necessário que eu conviva com esse Deus para ter a consciência de que ele se faz presente na minha e na sua vida, para que, de fato, o medo do porvir se afaste. Porque, na prática, a gente sabe que o porvir está nas mãos dele. O porvir está nas mãos dele. Eu estou nas mãos dele. Por que eu devo ter medo, então? Espiritualmente falando, isso não faz sentido. Mas isso acontece conosco várias vezes ao dia. Diversos dias. Porque o nosso lado natural briga com o nosso lado espiritual. Nós temos que ter essa consciência de que existe um Deus que se importa conosco e que interfere diretamente na nossa história e que nós devemos colocar toda a nossa confiança nas mãos dele. Para elaborar essa mensagem de hoje, para mim foi muito difícil pelo excesso de informação que a palavra de Deus tem sobre esse assunto. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia transborda de passagens falando tanto de temor e medo, quanto de não temas. E eu não estou exagerando, é de Gênesis a Apocalipse mesmo. Em Gênesis nós vemos Adão e Eva se escondendo, temendo, com medo de Deus, porque haviam pecado. Em Apocalipse nós vemos Jesus Cristo falando com João já no primeiro capítulo: não temas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, e ao longo de toda a palavra, a Bíblia transborda de passagens onde o Todo-Poderoso fala para o seu povo: não temas. E o povo teme. O povo tem muito medo. E isso trava o relacionamento com Deus. Isso trava a vida. Isso leva a decisões erradas. Porque o medo desespera. Vejamos aqui em Êxodo capítulo 14, 9 a 13. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon.
E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Eles tinham acabado de ver as 10 pragas. Eles tinham acabado de ver Deus fazer milagres além da compreensão humana. E estavam duvidando porque viram o exército faraó. De um momento para o outro, o medo da morte, o medo da perda da coisa que nós temos de mais preciosa, que é a vida, levou-os a esquecerem aquilo que tinham visto há pouco tempo. Muito pouco tempo. Deus tinha acabado de matar os primogênitos e o faraó libertou o povo. E antes disso, teve o Nilo em sangue, teve gafanhoto, teve granizo, teve trevas, teve diversos sinais do poder de Deus sobre o Egito. E o povo aqui estava dominado pelo medo, porque o medo desespera. E levaram a falar dessa forma pouco educada com Moisés. Não estava sobrando túmulo lá no Egito, não, para a gente morrer aqui no deserto? O medo leva a reações irracionais. Muitas pessoas, quando são tocadas pelo medo, daí vem o desespero, e a sua parte racional trava. Ela não ouve mais nada do que você está falando, porque ela está no modo desespero, no modo fuga. Então, o medo, ele atrapalha muito a nossa vida. Uma pessoa que vive com medo, ela vive em desespero, ou seja, ela não tem esperança. Então nós, como filhos e filhas de Deus, devemos subjugar o nosso medo pela nossa confiança em Deus. Problemas a gente vai ter sempre. Desafios nós vamos ter sempre. Nós temos que saber que nossa vida não pertence mais a nós mesmos e tem alguém que toma conta dela por nós. Quando isso acontecer, quando de fato essa consciência entrar dentro de nós, não vai haver lugar para o medo. Claro que vai ter preocupação, claro que vai ter apreensão. E é bom que tenha, para levar a gente a dobrar o joelho, orar, clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor para resolver o nosso problema, apresentarmos a nossa causa diante dele. Mas o medo não. E sem o medo não vai vir o desespero. E sem o desespero não vai vir palavras duras e injustas contra Deus ou contra os servos de Deus. O medo faz mais que isso, o medo paralisa. Em Deuteronômio 1, 22 a 33, nós temos aquela passagem para lá de conhecida de como o povo de Israel ficou paralisado diante de Canaã por causa do relatório dos espias. 12 espias foram, 10 com notícias exageradas ou negativas e 2 com notícias positivas. 2 dizendo: a terra é boa, mana leite, mana mel, tem fruta doidado, é só chegar e ocupar. E 10 era: o pessoal que está lá vive em cidades fortificadas, muralhas, como a gente nunca viu antes, tem exércitos poderosos, eles são enormes, eu vi filhos de gigantes lá, e eles olhavam para a gente como se a gente fosse gafanhoto, e era assim como eu me sentia diante deles também. E aí o povo, mais uma vez: Moisés, trouxe aqui a gente para morrer no deserto, era melhor ter voltado para o Egito. O medo paralisou. Eles estavam às portas de entrar na terra prometida, e isso foi postergado por 40 anos por causa do medo. Aquela geração perdeu a bênção, porque não confiaram no Deus que havia livrado eles do Egito e os protegido no deserto. Deu água, deu maná, deu codorniz, estava com eles, coluna de fogo, nuvem. Deus se fazia presente, fez o Sinai fumegar, e nem assim confiaram. Tiveram
medo. O medo aniquila a fé. Pedro estava no barco, o mar estava encapelado, estava lá com os discípulos e viu a Jesus Cristo. Primeiro acharam que era um fantasma. Jesus falou: não, galera, sou eu. Pô, Jesus. Aí Pedro: é mesmo? Bom, se você é Jesus, então manda que eu vá aí que eu andar contigo aí. Jesus: ué, vem. Ou em bom carioquês, vem na fé. E Pedro foi na fé. E ele andou. E andou mais um pouco. E, ué, não é que eu estou andando mesmo? Só que ele, em vez de continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar encapelado, as ondas subindo, crescendo. E ele teve medo. O texto fala que ele temeu. E ao temer, o medo expulsou a fé. E sem a fé ele afunda. O medo nos faz afundar em nossos projetos. O medo nos faz afundar em nossa vida espiritual, porque o medo expulsa a nossa confiança em Deus. Então, o medo tem que ser vencido. É natural ter medo. A reação de Pedro foi natural? Foi, mas ele estava vivendo algo sobrenatural. Não era para ter medo. Ele estava diante de Jesus. Jesus andando sobre a água, ele andando sobre a água. Não era para ter medo, era para ter subjugado o seu medo pela sua fé em Jesus. Então ele deixou de viver aquele momento maravilhoso para se afundar e clamar desesperado: Senhor, me salva! E Jesus vai lá e resgata Pedro. Dá uma boa bronca, porque ele mereceu. Mas é fundamental compreendermos isso. O medo paralisa a nossa fé. E sem fé não temos vida espiritual, porque a nossa vida depende exclusivamente de um relacionamento de fé com Deus. Porque com a fé nós entramos no mundo invisível. Nós não vemos Deus fisicamente, nós não vemos as hostes celestiais fisicamente, mas sabemos que Ele age em nosso favor pela fé. E por causa dessa fé, nós vemos esse favor se concretizar na nossa vida, das mais variadas formas. Então, não devemos deixar que o medo aniquile a nossa fé, porque a fé é fundamental para a nossa vida. Fundamental mesmo. Ela é o firme fundamento. O medo nos faz perder bênçãos. Em Mateus capítulo 25, 24 a 28, tem uma passagem interessante, uma parábola interessante de Jesus Cristo. A parábola dos 10 talentos. Jesus conta a história de um senhor que pegou seus 3 servos e dividiu os talentos entre eles. E no versículo 24 ele fala: mas chegando também que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Cada um de nós tem um talento nessa vida. Todo mundo. Ah, Robson, eu não sei fazer nada. Bom, não estou falando de talento, de caça-talento, show de calouros, não é isso. Deus te deu um preciosíssimo talento chamado vida. E Ele espera que eu e você vivamos para a glória dEle. E que usemos a nossa vida para a glória dEle. Que por meio das nossas atitudes façamos coisas para Ele, e Ele vai abençoar e fazer coisas extraordinárias por meio de nós. Ele fará por meio de nós. Para algumas pessoas, além da vida, Ele deu o dom do canto, para outros deu o dom da oratória,
Para outros ele deu dons espirituais, como dons de profecia. Ele dá a cada um a medida que ele sabe que cada um pode produzir. E nesse texto nós vemos que todo mundo pode produzir. E ele cobrou daquele que não fez nada, porque teve medo. Deus não se alegra nos tímidos. Não do timidez da personalidade em relacionamento. Eu estou falando da timidez para agir, se lançar na obra, ser sensível à voz de Deus e fazer aquilo que Ele ordena que seja feito por meio de nós. A todo instante, todos nós ouvimos a voz de Deus falando em nossos corações. Vai, fala com aquela pessoa. Vai, traz aquela mensagem para aquela pessoa. Chega perto e vê o que ela está precisando. E às vezes a gente, por timidez, não vai. Deus vai cobrar. Ele nos deu o talento da vida. E esse talento para ser usado com coragem. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Nós temos que ser fiéis àquele que nos tem feito tanto por nossas vidas e tem nos dado a sua palavra para nos orientar a como viver a nossa vida. O medo, como já vimos, ele traz desespero, ele paralisa, o medo aniquila a fé, nos faz perder a bênção. O medo também nos faz perder o foco. Aqui em Mateus 10, 28. Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muitos de nós estamos presos a medos temporais, materiais, a coisas do cotidiano. Às vezes, alguns desses medos são realmente sérios. Como eu disse, muitos de nós vivemos em área de risco. A situação é complicada. O trânsito do Rio de Janeiro é uma selva. Então, mas Cristo está falando, não se preocupa com isso. Não se preocupa com quem pode matar o corpo. O corpo é importante? É. Só que nós temos dentro de nós a nossa alma que é eterna. O que adianta em se preocupar tanto com o corpo e esquecer da nossa alma que é eterna? O que será dela na eternidade se eu não me preocupar com ela? Cristo fala que nós temos que tomar cuidado não com aqueles que querem matar o nosso corpo. E isso acontece sempre, e aconteceu sempre na história da igreja. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre foi perseguida. Cristãos fiéis, sinceros, foram torturados, mortos, martirizados. Isso aconteceu com quase todos os apóstolos. Se aconteceu com os apóstolos de Jesus, pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. O cristão não tem que ter medo da perseguição. Ele tem que temer, no sentido não de ter medo, mas de tomar cuidado com aquele que pode fazê-lo desviar do caminho certo. Nós temos que saber colocar o nosso foco naquilo que é eterno, naquilo que perdura para sempre, naquilo que nasce no hoje e se prolonga para a eternidade. Porque senão, nós podemos ter surpresas agradáveis quando chegarmos na eternidade. Mas como vencer o medo? Que esse é o tema dessa mensagem. Não adianta apenas falar do que o medo faz, nós precisamos saber como vencer o medo. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 10. Diz aqui nosso irmão Pedro, aquele que no passado estava afundando, Jesus Cristo pegou pela mão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Por que estáis ansiosos? Olhai para as aves do céu, para os lírios do campo. Por que se preocupa com o dia de amanhã? Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos nas mãos de Deus, e se Deus é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e se Ele
tem o futuro nas suas próprias mãos, por que se preocupar? Contar uma historinha para vocês, curtinha. Há um bom tempo de anos atrás, fui no zoológico, eu, a Adriana e a Bia. A Bia devia ter o quê? 2 para 3 anos? Acho que sim. A gente foi no zoológico e ela estava no meu colo. A gente estava vendo a jaula dos felinos e estávamos em frente à jaula do leão. E estava perto do horário do almoço do leão. Como eles almoçam todo santo dia no mesmo horário, então o estômago começa a roncar no mesmo horário. Que nem a gente. Vai chegando perto do nosso horário do almoço e o nosso estômago começa a reclamar. E aí o leão urrou de fome. É um barato. O som do leão, o urro do leão, reverberou dentro do meu corpo. É muito forte, é muito poderoso. E a Bia, que estava no meu colo, ela tremeu de medo. Eu sempre ouvi a expressão tremer de medo, mas nunca tinha vivenciado isso. Eu sentia ela no meu colo tremendo de medo, com o urro daquele bicho, aquele urro poderoso, aquele animal magnífico. Aí eu peguei ela no colo e abracei mais ainda, para o medo dela passar. A Bíblia fala que Satanás está como um leão, bramando e urrando ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Tenham consciência, vocês estão nos braços de Deus. Se vocês tremerem de medo, Ele vai abraçar mais forte para vocês sentirem que vocês estão protegidos. É necessário que eu e você tenhamos essa consciência. Todos os dias da nossa vida, Deus está conosco. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, do Antigo de Dias, do Eterno, do Criador dos céus e da terra, do mantenedor dos céus e da terra, do Salvador das nossas almas. Aquele que disse na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Que também disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o nosso problema não são as dificuldades da vida. O nosso problema não são as ameaças reais ou imaginárias. O nosso problema não é o desconhecido. O nosso problema é falta de comunhão e intimidade com Deus. Porque se nós vivermos uma vida de comunhão com Deus, não haverá espaço para o medo. Porque não importa o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Não importa a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Não importa os riscos para os meus entes queridos, porque eles também estão nas mãos de Deus. Todo o universo está nas mãos de Deus. E eu tenho que crer nisso. E eu não tenho apenas que crer nisso, eu tenho que vivenciar isso. Isso só se vivencia por meio de convivência com Deus. Minha filha pôde ter paz e calma porque ela estava nos meus braços. Ela sentiu a minha presença. Nós sentimos a presença de Deus? O nosso relacionamento com Deus é puramente teórico por meio da leitura da palavra. A leitura é importante, muito importante, é fundamental. Mas ela não é suficiente, é necessário uma vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de gratidão, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, não há espaço para o medo. Porque o medo é substituído pela confiança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar. E isso só pode acontecer por meio de comunhão com Deus. É fundamental termos esse sentimento, mais do que sentimento, termos essa experiência real com o nosso Pai Celestial. Deus é nosso Pai. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Temos que buscar a sua presença e permitir ouvir a voz dele. Porque, como eu disse,
Com o medo vem o desespero, com o desespero a gente não ouve mais nada. E o medo vai se retroalimentando cada vez mais, só um desespero cada vez maior. E Deus quer falar contigo, quer falar comigo, e a gente não quer ouvir. Então é fundamental a comunhão com Deus, a convivência com Deus, andar com Deus. Porque quando a gente anda com Deus, não tem por que ter medo. E o que Deus espera de seus filhos? Vamos lá em Josué, capítulo 1, 6 a 9. Olha que recado importante que Deus nos dá por meio do livro de Josué. Eles estavam se preparando para atravessar o Jordão. 40 anos atrás eles tinham falhado miseravelmente nisso. Iam tentar mais uma vez. Então Deus fala para Josué uma mensagem que é para ser reverberada para todo o povo e que serve para nós também. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca os livros dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estas palavras, elas têm que estar gravadas em nossos corações, no tempo da nossa peregrinação por essa terra. Não te espantes, não temas, Deus está contigo. Guarda as palavras da lei, e não apenas as palavras da lei de Moisés, mas as palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é a nossa garantia de vitória. O próprio Deus nos garante a vitória. Mas é importante compreendermos o que é vitória para o padrão de Deus. A vitória para o padrão de Deus não significa ser super bem sucedido materialmente. O padrão de vitória no padrão de Deus não significa morrer com 725 anos como se tivesse um corpo de garoto de 25. O padrão de vitória, segundo Deus, não significa dizer que eu ou você vamos tornar líderes de mega igrejas de 15 mil membros. O padrão de vitória para Deus é cumprir a carreira e guardar a fé. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das perseguições, independente das lutas, independente de tudo e de todos, é guardar a fé. Não trocar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus por uma segurança momentânea. Não negar o nome de Deus e o nome de Cristo por medo da turba à nossa volta. Temos que vencer o medo pela fé. Porque Deus nos deu o dom da vida para vivermos com coragem. Para finalizar, 2 palavras de ânimo. Isaías 41:10. Aliás, Isaías transborda de passagens de palavras de ânimo. O que diz Deus nesta manhã para cada um de nós? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É com esse ser que nós temos que nos relacionar. E no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 8, 35 a 39,
Deus nos diz o seguinte: se nós vencermos o medo pela fé em Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja do Senhor, esqueçam o medo, vençam o medo pela fé. Eu não sei qual será o futuro, eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que o meu futuro está nas mãos de Deus, então não temerei o futuro. Mas há perigos, sim, há perigos. Podemos passar dessa para o outro lado a qualquer momento, mas eu sei que no outro lado Cristo estará me recepcionando. Mas tenho medo disso ou daquilo outro. Deus é maior que teu medo. Deus é maior que o desconhecido, porque para Ele não há desconhecido. Deus é maior que a dificuldade. Deus é maior que a provação. E Deus nos dá condições de vencermos cada provação. Tão somente creia, tão somente confie e tão somente receba a palavra que Deus tem dito ao longo de toda a Bíblia. Não temas, eu sou contigo. Amém. Como evangelizar pessoas de outras religiões? Como aconselhar biblicamente sobre depressão ou drogas? A Bíblia do Pescador oferece estas e muitas outras respostas para quem pratica o evangelismo pessoal. Uma obra completa que aborda de forma acessível conceitos fundamentais que tornam simples e claro o discipulado, o aconselhamento e a evangelização. Todo pescador precisa de uma boa rede. O pescador de homens também. Então, vamos lançar a rede? Bíblia do Pescador, um produto com a qualidade CPAD.